30 de maio a 5 de junho. Juízes capítulos 2 a 4, 6 a 8, 13 a 16. O Senhor levantou um libertador. Vem e segue-me, estudo pessoal e familiar, Velho Testamento 2022. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Pense em como as histórias que você lê em Juízes o ajudam a se aproximar dele. Registre suas impressões. Todos sabemos o que é cometer um erro, sentir-nos mal por isso e, em seguida, arrepender-nos e decidir mudar nossos caminhos. Mas, em alguns casos, esquecemos nossa decisão anterior e, ao enfrentar a tentação, podemos cometer o erro novamente. Esse padrão trágico é típico das experiências dos israelitas descritas no livro de Juízes. Influenciados pelas crenças e práticas de adoração dos cananeus, a quem eles deveriam expulsar da terra, os israelitas quebraram os convênios que fizeram com o Senhor e deixaram de adorá-lo. Como resultado, perderam sua proteção e caíram em cativeiro. E, no entanto, cada vez que isso acontecia, o Senhor dava a eles a oportunidade de se arrependerem e levantava um libertador, um líder militar chamado de juiz. Nem todos os juízes no livro de Juízes foram justos, mas alguns deles exerceram grande fé ao libertar os filhos de Israel e restaurá-los ao relacionamento de convênio com o Senhor. Essas histórias nos lembram que, não importa o que tenha nos afastado de Jesus Cristo, Ele é o Redentor de Israel e está sempre disposto a nos libertar e nos dar as boas-vindas de volta a Ele. Para uma visão geral do livro de Juízes, ver Juízes, livro 2, no Guia para Estudo das Escrituras. Ideias para o estudo pessoal das Escrituras. Juízes capítulo 2, versículos 1 a 19, capítulo 4, versículos 1 a 16. O Senhor oferece libertação quando me desvio. O livro de Juízes pode servir como um aviso para nós. Mesmo depois de sentirmos o poder do Senhor em nossa vida, é sempre possível cair. O livro também pode ser um alento àqueles que se desviam, pois o Senhor oferece um caminho de volta. Por exemplo, ao ler Juízes capítulo 2, versículos 1 a 19, identifique as ações que afastaram os israelitas do Senhor e como o Senhor os libertou. O que você aprende sobre o Senhor com esses versículos? O que você pode fazer para permanecer mais consistentemente fiel a Ele? Você encontrará o padrão de rebelião, tristeza e libertação repetido em Juízes. Ver especificamente os capítulos 3, 4, 6 e 13. Ao ler o livro de Juízes, pondere sobre o que os juízes fizeram para libertar Israel e como o Salvador o ajuda quando você precisa de libertação. Débora é um exemplo notável de alguém que ajudou a libertar Israel. Leia sobre ela em Juízes capítulo 4, versículos 1 a 16 e observe a influência que exercia sobre as pessoas ao seu redor. Que palavras ou ações de Débora mostram sua fé no Senhor? Em sua opinião, o que Débora quis dizer com a pergunta que fez no versículo 14, "O Senhor não saiu diante de ti"? Ver também Alma, capítulo 7, versículo 13. Doutrina e Convênios, seção 84, versículos 87 e 88. Juízes, capítulo 2, versículo 13. Quem eram Baal e Astarote? Baal era o deus cananeu da tempestade e Astarote era a deusa cananeia da fertilidade. A adoração a esses dois deuses indica a importância da fertilidade da terra e do povo para os cananeus. A maneira como as pessoas adoravam a esses e a outros falsos deuses, incluindo, às vezes, a imoralidade sexual e o sacrifício de crianças, era especialmente ofensiva ao Senhor. Juízes capítulos 6 a 8. O Senhor pode operar milagres quando confio em seus caminhos. Para que o Senhor opere milagres em nossa vida, precisamos confiar em seus caminhos, mesmo quando parecem incomuns. A história de Gideão, que se encontra registrada em Juízes capítulos 6 a 8, é um bom exemplo disso.
Como o Senhor operou um milagre improvável quando o exército de Gideão derrotou os midianitas. Em sua opinião, o que o Senhor está querendo ensinar a você? Como você tem visto o Senhor realizar sua obra de maneiras aparentemente improváveis? Ver também Russell M. Nelson. Com Deus, nada será impossível. Aliarona, julho de 1988, página 32. Juízes, capítulos 13 a 16. A força vem da fidelidade a meus convênios com Deus. Sansão perdeu sua força física e espiritual porque violou seus convênios com Deus, inclusive aqueles que se aplicavam especificamente aos nazireus. Para informações sobre os nazireus, ver Números, capítulo 6, versículos 1 a 6, Juízes 13, 7. Ao ler a história de Sansão em Juízes capítulos 13 a 16, pondere sobre cada convênio que você fez. Como você foi abençoado com força por ter guardado esses convênios? O que você aprendeu com a história de Sansão que o inspira a permanecer fiel a seus convênios com Deus? Ideias para o estudo das Escrituras em família e para a noite familiar. Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois que Josué morreu, a próxima geração de israelitas não conhecia o Senhor. Converse com sua família sobre como eles conhecem o Senhor e as obras que Ele tem feito por eles. O que vocês farão para garantir que esse conhecimento seja preservado para as gerações futuras? Juízes capítulo 3, versículos 7 a 10. Esses versículos resumem um padrão que ocorre com frequência em todo o livro de Juízes. Ao ler esses versículos, os membros de sua família podem identificar o que Israel fez para se afastar do Senhor e o que o Senhor fez para libertá-los. O que pode fazer com que nos esqueçamos do Senhor? Como Ele pode nos libertar? Como podemos ser mais consistentemente fiéis a Ele? Juízes capítulo 6, versículos 13 a 16, 25 a 30. Gideão demonstrou grande coragem quando obedeceu ao Senhor, embora suas ações não fossem populares. O que o Senhor pediu que fizéssemos e que outras pessoas podem não concordar. Como as palavras do Senhor a Gideão, nos versículos 13 a 16, nos inspiram a fazer o que é certo. Juízes capítulo 7. Vocês poderiam fazer uma encenação ou outra atividade criativa para ajudar sua família a aprender com a experiência do exército de Gideão descrita nesse capítulo. Como as palavras do Senhor nesse capítulo se aplicam à nossa vida. Ver, por exemplo, os versículos 2 e 15. Juízes capítulo 13, versículo 5. Os convênios de Sansão com o Senhor lhe deram força, assim como nossos convênios nos dão força. Talvez sua família goste de fazer alguns exercícios físicos e conversar sobre como esses exercícios podem ajudar a nos tornar mais fortes. O que podemos fazer para nos tornarmos espiritualmente mais fortes? Para algumas ideias, os membros da família podem ler Mosias, capítulo 18, versículos 8 a 10, Doutrina e Convênios, seção 20, versículos 77 e 79. Como ganhamos força espiritual por guardar nossos convênios? Para mais ideias sobre como ensinar crianças, ver o esboço desta semana em Vem e Segue-me Primária. Hino sugerido. Cantando Louvamos. Hinos número 50. Aperfeiçoar o estudo pessoal. Pratique o que aprendeu. Ao estudar, pergunte a si mesmo como colocar em prática o que está aprendendo e se comprometa a agir. Deixe o Espírito guiá-lo. Ver Ensinar a Maneira do Salvador, página 35.